Existem filmes que entretêm você. Existem filmes que desafiam você. E então, de vez em quando, há um filme que entra silenciosamente em sua vida, não diz muito e deixa para trás algo que você não consegue nomear. O Livro de Eli, lançado em 15 de janeiro de 2010, dirigido pelos irmãos Hughes, é exatamente esse tipo de filme. Não grita por sua atenção. Não te deslumbra com explosões a cada 3 minutos. Ele anda, devagar, deliberadamente, com um propósito absoluto. E quando chega ao quadro final, você percebe que está diante de algo muito mais profundo do que um típico filme de ação pós-apocalíptico. Hoje, vamos nos aprofundar nisso. Não vamos apenas deslizar pela superfície e dizer Denzel foi legal e encerrar o dia. Vamos desmontar este filme, os seus visuais, os seus temas, as suas performances, a sua filosofia, e vamos fazer a pergunta que o próprio filme faz. O que vale a pena proteger quando a civilização foi reduzida a nada? Então, pegue seu cantil de água, afie seu facão e vamos caminhar juntos para o oeste. Antes mesmo de falarmos sobre história ou personagem, temos que falar sobre o mundo que os irmãos Hughes construíram, porque é genuinamente um dos ambientes pós-apocalípticos mais impressionantes já filmados. A maioria dos filmes desse gênero fica escura, só sombras, decadência industrial e céus alaranjados. O livro de Eli faz algo muito mais perturbador. Fica pálido, quase branqueado. O diretor de fotografia, Don Burgess, drenou quase toda a cor do quadro, dando ao mundo uma qualidade desbotada e acinzentada que parece uma fotografia deixada por muito tempo ao sol. É lindo da maneira mais devastada que se possa imaginar. 30 anos se passaram desde The Flash, o evento cataclísmico que abriu um buraco no céu e queimou quase tudo. A camada de ozônio desapareceu. O sol é impiedoso. Água é moeda. As pessoas comem gatos. Gangues percorrem estradas em ruínas destruindo viajantes como abutres. E apesar de tudo isso, um homem se move para o oeste. Cabeça baixa, fones de ouvido inseridos. Objetivo ininterrupto. Este mundo não se explica demais, o que é um enorme crédito para ele. Reunimos o que aconteceu através de detalhes. Um par de óculos de sol que todo mundo usa para bloquear a brutal radiação UV. A maneira como as pessoas lidam com a água como se fosse ouro líquido, a total ausência de livros porque foram queimados após o flash, responsabilizado pelos sobreviventes por causar a guerra. Estas pequenas escolhas de construção do mundo acumulam-se de forma silenciosa e eficiente, pintando um quadro de colapso civilizacional sem nunca parar para dar sermões ao público. Esse tipo de restrição é raro e é um dos primeiros sinais de que este filme tem mais coisas acontecendo abaixo de sua superfície do que uma peça típica de gênero. Agora vamos falar sobre o homem que está no centro de tudo isso. Denzel Washington como Eli é, sem exagero, uma das performances mais silenciosamente atraentes de sua carreira, o que diz algo para um homem que nos deu filmes como Training Day, Malcolm X e Filadélfia. O que torna seu trabalho aqui tão especial é o que ele não faz. Ele não se exibe, ele não monólogo sobre o fim do mundo. Ele não representa tristeza ou saudade de nenhuma maneira óbvia. Ele simplesmente é. Eli é um homem que caminha há 30 anos. Pense nisso por um momento. 30 anos de solidão, de sobrevivência, de foco singular. Denzel comunica todo esse cansaço vivido através da maneira como carrega seu corpo, ligeiramente curvado contra o mundo, olhos sempre examinando, mãos sempre prontas. Há nele uma quietude que é quase meditativa, mas quando a violência chega, e neste mundo ela sempre acontece, ele se torna algo completamente diferente. Algo preciso, assustador e quase gracioso. As sequências de ação neste filme são deliberadas e pesadas de uma forma que os filmes de ação raramente se preocupam em ser.
A cena mais comentada, a luta de Eli contra um grupo de bandidos, filmada em uma tomada estendida, quase em silhueta, é uma obra-prima de coreografia e contenção. A câmera permanece ampla, não corta freneticamente para esconder nada. Ele apenas observa, quase com relutância, enquanto Eli faz o que precisa para continuar andando. É violento, sim, mas nunca parece glamouroso. Parece um homem que está muito cansado de ter que fazer isso, fazendo mais uma vez. Além da ação, o que realmente ancora o desempenho de Denzel é a maneira como ele lida com a fé de Eli. Este é um personagem profundamente espiritual, um homem que acredita ter sido chamado, guiado, protegido por algo maior do que ele mesmo. Em mãos menores, isso poderia se tornar enfadonho ou sentimental. Denzel também nunca deixa isso acontecer. Ele interpreta a fé como uma certeza silenciosa, em vez de uma proclamação em voz alta, e essa restrição faz com que ela pareça merecida, em vez de imposta. Todo grande protagonista precisa de um grande antagonista, e o livro de Eli oferece um na forma de Carnegie, interpretado pelo incomparável Gary Oldman. Carnegie é o autoproclamado governante de uma cidade pequena e em ruínas. Um homem que construiu o poder a partir dos escombros por meio do controle, da intimidação e de uma compreensão muito clara da psicologia humana. Ele sabe o que as pessoas querem. Ele sabe como dar-lhes apenas o suficiente para mantê-los submissos. Ele é, da maneira mais desconfortável, um tipo de homem reconhecível. Vimos seu tipo ao longo da história. O que torna Carnegie genuinamente assustador e genuinamente interessante é que ele não é simplesmente mal pelo mal. Ele tem uma visão. Ele quer reconstruir a civilização. Ele quer criar algo duradouro. E ele compreende com uma clareza arrepiante que a ferramenta mais poderosa para controlar grandes grupos de pessoas sempre foi um livro. Não qualquer livro, o livro. A Bíblia. A última Bíblia King James sobrevivente, ao que parece, é a que Eli tem levado para o Ocidente durante 30 anos e Carnegie tem procurado por ela porque entende o seu poder como uma arma de controle social. É aqui que o filme se torna genuinamente fascinante do ponto de vista temático, porque se recusa a seguir o caminho mais fácil. Carnegie não está errado sobre o poder do livro. Ele não está delirando. Ele está absolutamente certo ao dizer que o texto religioso tem sido usado ao longo da história humana tanto para libertar como para oprimir, para construir comunidades e para justificar atrocidades. O filme não foge dessa complexidade. Não pede que você descarte a lógica de Carnegie. Pede que você sinta o desconforto do fato de que o mesmo objeto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de quem o possui e do que pretende fazer com ele. Essa não é uma ideia simples, e é notável que um filme de ação de 2010 seja quem a pede. Gary Oldman interpreta Carnegie com uma espécie de intensidade controlada que é inteiramente sua. Ele não está mastigando o cenário. Ele não está fazendo uma voz de vilão. Ele interpreta um homem que pensou profundamente sobre o poder e chegou a uma filosofia na qual acredita genuinamente. Esses são os tipos mais assustadores de vilões, aqueles que têm razão. Presa entre essas duas forças, a convicção silenciosa de Eli e a ambição faminta de Carnegie, está Solara, interpretada por Mila Kunis. Agora, Solara é uma personagem que funciona em parte como substituta do público. Ela nunca conheceu o mundo antes do Flash. Para ela, este deserto não é uma tragédia, é simplesmente terça-feira. Ela não tem um quadro de referência para o que foi perdido, o que torna sua fome de compreender ainda mais comovente. Mila Kunis é um tanto subestimada neste papel, em parte porque está cercada por dois dos artistas mais magnéticos que trabalham em Hollywood, e em parte porque o arco de Solara é o elemento mais convencional do filme. Ela começa como alguém tentando sobreviver no mundo de Carnegie. Ela termina como alguém que leva adiante o que Eli representa.
É uma estrutura clássica de passagem da tocha. Mas Kunis traz um calor genuíno e uma curiosidade fundamentada à personagem que a impede de ser meramente funcional. As cenas entre ela e Denzel são os momentos mais humanos do filme. Duas pessoas de mundos incompreensivelmente diferentes encontrando algo para reconhecer uma na outra. Seu relacionamento com sua mãe Cláudia, interpretada por Jennifer Beals, acrescenta outra camada silenciosa de tragédia à cidade de Carnegie. Cláudia é cega, mantida perto de Carnegie como uma espécie de posse, e a dinâmica entre eles diz muito sobre a mercantilização das pessoas num mundo sem lei. Esses são os tipos de detalhes que elevam o livro de Eli acima de seus contemporâneos de gênero. O filme está interessado nas pessoas, não apenas em cenários. Albert e Alan Hughes. A dupla de diretores por trás de Ameaça à Sociedade e do Inferno trazem uma abordagem contida, porém profundamente segura, a este material. O mais impressionante é como eles utilizam o espaço e o silêncio. Este não é um filme barulhento. Há longos trechos praticamente sem diálogos, apenas Eli caminhando por essa paisagem esquelética com uma trilha sonora de Atticus Ross e Johnny Marr, que soa como o vento soprando pelos ossos de uma civilização morta. É melancólico, estranho e belo. A gradação de cores, como mencionado anteriormente, é extraordinária. O mundo parece quase monocromático em alguns momentos. Uma paleta de cinzas, tons de bege e branco que faz com que qualquer explosão de vermelho ou calor pareça quase chocante. Isso espelha a história perfeitamente. Este é um mundo onde a beleza foi quase extinta e os momentos de calor e conexão parecem preciosos justamente por serem tão raros. Os irmãos Hughes também fazem uma escolha estrutural interessante que só se revela completamente em retrospectiva. Preste atenção, numa segunda visualização, a forma como o filme enquadra a percepção que Eli tem do mundo à sua volta. Existem pistas súbitas, quase invisíveis, sobre como ele experiencia o seu ambiente que recontextualizam toda a história assim que a revelação central do filme acontece. É o tipo de cinema que recompensa a atenção e as revisões. O que, na era dos blockbusters descartáveis, parece verdadeiramente especial. Quando a revelação final acontece, o seu primeiro instinto pode ser questionar a lógica interna do filme. Como é que isto é possível? Faz sentido? E é aqui que o filme o conquista completamente ou o perde, dependendo do que estiver disposto a aceitar. Porque o livro de Eli não está, em última análise, interessado no realismo estrito. Está interessado em algo mais próximo da parábola. É uma história sobre fé. Não necessariamente fé religiosa no sentido estrito, mas fé como conceito. A ideia de que algo orientador e com propósito existe por baixo do caos do mundo. A ideia de que uma pessoa que se dedica a uma causa com absoluto compromisso pode ter um impacto que perdura para além da sua vida. Quando você entende o que Eli tem feito e como tem feito, o filme se transforma. Toda a jornada se torna algo diferente. Torna-se uma história de milagre. Ou pelo menos uma história que questiona se a palavra milagre seria uma forma razoável de descrever certos tipos de comprometimento e resistência humana. Aceitar ou não essa perspectiva determinará se você sairá do cinema comovido ou frustrado. Eu saio comovido todas as vezes. O que o filme finalmente deposita na ilha de Alcatraz, um lugar agora reimaginado como um repositório do conhecimento humano, um farol da cultura na escuridão. É tanto o conteúdo literal do que Eli carregava, quanto algo mais abstrato. A prova de que a fidelidade de uma pessoa pode atravessar 30 anos de apocalipse e entregar algo insubstituível às pessoas que podem usá-lo. Essa é uma ideia genuinamente bela, e o filme a merece. Ao remover os adornos do gênero pós-apocalíptico, o que se encontra no cerne de O Livro de Eli é um filme que debate algumas das questões mais antigas e sérias que os seres humanos já se fizeram. O que dá sentido à vida na ausência da civilização?
o que vale a pena proteger quando tudo mais desaparece. A fé é uma fonte de força ou de vulnerabilidade, ou, de alguma forma, ambas. Pode um mesmo texto ser simultaneamente uma ferramenta de libertação e uma ferramenta de controle? O filme aborda essas questões seriamente, sem pretender respondê-las completamente. Carnegie e Eli representam duas visões de mundo totalmente coerentes que, por acaso, estão em conflito direto. Carnegie vê o livro como um mecanismo de poder, um meio de organizar as pessoas em torno de uma narrativa na qual elas acreditarão e pela qual morrerão. Eli vê o livro como algo que pertence a todos, algo a ser preservado e compartilhado, em vez de ser usado como arma. Nenhum dos dois é retratado como ingênuo. Ambos entendem exatamente com o que estão lidando. O filme tem a honestidade intelectual de apresentar a visão de Carnegie sem caricaturar, o que faz com que as questões morais em jogo pareçam genuinamente sérias. Há também um fio condutor fascinante que percorre o filme sobre o que se perde quando a civilização entra em colapso e o que, inesperadamente, é preservado. Música, memória, ritual. As coisas às quais as pessoas se apegam, mesmo quando todas as razões práticas para mantê-las desaparecem. Quando Eli se senta nas ruínas de um prédio e ouve Al Green através de fones de ouvido que parecem um milagre de preservação em si mesmos, é um dos momentos mais silenciosamente comoventes do filme. Isso revela algo sobre o espírito humano que resiste a uma síntese fácil. Carregamos nossa cultura conosco mesmo quando ela não tem valor monetário, não tem valor de mercado, não tem utilidade para a sobrevivência. Carregamos porque somos parte de... Em nome de uma análise honesta, vamos dedicar um momento às fraquezas genuínas do filme, pois ele tem algumas. O ritmo, apesar de sua intencionalidade, testará a paciência de alguns espectadores. O primeiro ato é lento de uma forma que é proposital e tematicamente apropriada, mas isso não torna mais fácil assisti-lo se você esperava a ação pós-apocalíptica eletrizante a cada 10 minutos. Este não é Mad Max. Se você precisa dessa energia, passará os primeiros 40 minutos se sentindo um pouco enganado. O arco de Solara, embora funcional, parece um tanto secundário em relação ao que o filme realmente aborda. Ela é importante. Sua presença ancora Eli no mundo humano, pelo qual ele tem transitado em isolamento quase monástico. Mas o filme não lhe dá profundidade suficiente para que ela se sinta plenamente realizada como indivíduo, em vez de apenas uma função narrativa. Algumas cenas a mais desenvolvendo sua vida interior teriam fortalecido um filme que já é sólido. Alguns espectadores acharão os temas religiosos do filme muito explícitos ou não o suficiente, dependendo de sua própria relação com a religião. É um filme que leva a experiência espiritual a sério, o que será bem-vindo para alguns e alienante para outros. Isso não é exatamente um defeito, é uma escolha. Mas vale a pena mencionar isso antes de assistir, para que você saiba que tipo de conversa o filme quer ter com você. O livro de Eli foi um sucesso comercial modesto e recebeu críticas majoritariamente positivas em seu lançamento, mas ao longo dos anos se transformou em algo mais significativo. Um filme cult com uma base de fãs silenciosamente apaixonada que retorna a ele repetidamente e descobre novos aspectos a cada vez. Esse é o verdadeiro teste do valor de um filme, não é? Não os números do fim de semana de estreia. Não a atenção da temporada de premiações, mas sim se é o tipo de filme ao qual as pessoas retornam. Nos anos desde 2010, o gênero pós-apocalíptico só se tornou mais saturado. Mais séries, mais filmes, mais narrativas distópicas do que nunca. E, no entanto, o livro de Eli não parece datado ou redundante em meio a tantos outros filmes do gênero. Parece operar em um registro completamente diferente. A maioria das histórias pós-apocalípticas trata fundamentalmente da sobrevivência. Esta, porém, aborda algo mais difícil de definir. Propósito, talvez, ou transmissão.
A ideia de que o que importa não é apenas sobreviver, mas garantir que algo valioso seja de fato levado adiante. Em uma era de sobrecarga de informações, de memória cultural que se renova constantemente e se esquece quase tão rapidamente, há algo quase radical em um filme que se concentra no ato da preservação física e corpórea. Um homem, um livro, uma direção. Ande até não poder mais, e continue andando. Esse compromisso, essa recusa em deixar que a coisa mais importante se perca, parece mais relevante agora do que em 2010. Talvez seja por isso que o filme continua conquistando novos públicos. Talvez seja por isso que as pessoas que o viram nos cinemas... Então, aqui está a minha opinião sobre o livro de Eli, depois de todos esses anos e todas essas revisões. Não é um filme perfeito, mas é um filme genuinamente ótimo, o tipo de filme que sabe exatamente o que quer dizer e encontra uma maneira específica e impactante de fazê-lo. É ancorado por uma das atuações mais subestimadas de Denzel Washington, elevado por Gary Oldman em seu momento mais intelectualmente ameaçador e envolto em um estilo visual incomparável em seu gênero. Leva seus temas a sério, conquista seu final e deixa uma marca que permanece. Uma peça típica de gênero. Agora vamos falar sobre o homem que está no centro de tudo isso. Denzel Washington como Eli é, sem exagero, uma das performances mais silenciosamente atraentes de sua carreira, o que diz algo para um homem que nos deu filmes como Training Day, Malcolm X e Filadélfia. O que torna seu trabalho aqui tão especial é o que ele não faz. Ele não se exibe, ele não monólogo sobre o fim do mundo. Ele não representa tristeza ou saudade de nenhuma maneira óbvia. Ele simplesmente é. Eli é um homem que caminha há 30 anos. Pense nisso por um momento. 30 anos de solidão, de sobrevivência, de foco singular. Denzel comunica todo esse cansaço vivido através da maneira como carrega seu corpo, ligeiramente curvado contra o mundo, olhos sempre examinando, mãos sempre prontas. Há nele uma quietude que é quase meditativa, mas quando a violência chega, e neste mundo ela sempre acontece, ele se torna algo completamente diferente. Algo preciso, assustador e quase gracioso. As sequências de ação neste filme são deliberadas e pesadas de uma forma que os filmes de ação raramente se preocupam em ser. A cena mais comentada, a luta de Eli contra um grupo de bandidos, filmada em uma tomada estendida, quase em silhueta, é uma obra-prima de coreografia e contenção. A câmera permanece ampla, não corta freneticamente para esconder nada. Ele apenas observa, quase com relutância, enquanto Eli faz o que precisa para continuar andando. É violento, sim, mas nunca parece glamouroso. Parece um homem que está muito cansado de ter que fazer isso, fazendo mais uma vez. Além da ação, o que realmente ancora o desempenho de Denzel é a maneira como ele lida com a fé de Eli. Este é um personagem profundamente espiritual, um homem que acredita ter sido chamado, guiado, protegido por algo maior do que ele mesmo. Em mãos menores, isso poderia se tornar enfadonho ou sentimental. Denzel também nunca deixa isso acontecer. Ele interpreta a fé como uma certeza silenciosa, em vez de uma proclamação em voz alta, e essa restrição faz com que ela pareça merecida, em vez de imposta. Todo grande protagonista precisa de um grande antagonista, e o livro de Eli oferece um na forma de Carnegie, interpretado pelo incomparável Gary Oldman. Carnegie é o autoproclamado governante de uma cidade pequena e em ruínas. Um homem que construiu o poder a partir dos escombros por meio do controle, da intimidação e de uma compreensão muito clara da psicologia humana. Ele sabe o que as pessoas querem. Ele sabe como dar-lhes apenas o suficiente para mantê-los submissos. Ele é, da maneira mais desconfortável, um tipo de homem reconhecível. Vimos seu tipo ao longo da história, o que torna Carnegie genuinamente assustador e genuinamente interessante
é que ele não é simplesmente mal pelo mal. Ele tem uma visão. Ele quer reconstruir a civilização. Ele quer criar algo duradouro. E ele compreende com uma clareza arrepiante que a ferramenta mais poderosa para controlar grandes grupos de pessoas sempre foi um livro. Não qualquer livro, o livro. A Bíblia. A última Bíblia King James sobrevivente, ao que parece, é a que Eli tem levado para o Ocidente durante 30 anos e Carnegie tem procurado por ela porque entende o seu poder como uma arma de controle social. É aqui que o filme se torna genuinamente fascinante do ponto de vista temático, porque se recusa a seguir o caminho mais fácil. Carnegie não está errado sobre o poder do livro. Ele não está delirando. Ele está absolutamente certo ao dizer que o texto religioso tem sido usado ao longo da história humana tanto para libertar como para oprimir, para construir comunidades e para justificar atrocidades. O filme não foge dessa complexidade. Não pede que você descarte a lógica de Carnegie. Pede que você sinta o desconforto do fato de que o mesmo objeto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de quem o possui e do que pretende fazer com ele. Essa não é uma ideia simples, e é notável que um filme de ação de 2010 seja quem a pede. Gary Oldman interpreta Carnegie com uma espécie de intensidade controlada que é inteiramente sua. Ele não está mastigando o cenário. Ele não está fazendo uma voz de vilão. Ele interpreta um homem que pensou profundamente sobre o poder e chegou a uma filosofia na qual acredita genuinamente. Esses são os tipos mais assustadores de vilões, aqueles que têm razão. Presa entre essas duas forças, a convicção silenciosa de Eli e a ambição faminta de Carnegie, está Solara, interpretada por Mila Kunis. Agora, Solara é uma personagem que funciona em parte como substituta do público. Ela nunca conheceu o mundo antes do Flash. Para ela, este deserto não é uma tragédia, é simplesmente terça-feira. Ela não tem um quadro de referência para o que foi perdido, o que torna sua fome de compreender ainda mais comovente. Mila Kunis é um tanto subestimada neste papel, em parte porque está cercada por dois dos artistas mais magnéticos que trabalham em Hollywood, e em parte porque o arco de Solara é o elemento mais convencional do filme. Ela começa como alguém tentando sobreviver no mundo de Carnegie. Ela termina como alguém que leva adiante o que Eli representa. É uma estrutura clássica de passagem da tocha. Mas Kunis traz um calor genuíno e uma curiosidade fundamentada à personagem que a impede de ser meramente funcional. As cenas entre ela e Denzel são os momentos mais humanos do filme. Duas pessoas de mundos incompreensivelmente diferentes encontrando algo para reconhecer uma na outra. Seu relacionamento com sua mãe Cláudia, interpretada por Jennifer Beals, acrescenta outra camada silenciosa de tragédia à cidade de Carnegie. Cláudia é cega, mantida perto de Carnegie como uma espécie de posse, e a dinâmica entre eles diz muito sobre a mercantilização das pessoas num mundo sem lei. Esses são os tipos de detalhes que elevam o livro de Eli acima de seus contemporâneos de gênero. O filme está interessado nas pessoas, não apenas em cenários. Albert e Alan Hughes. A dupla de diretores por trás de Ameaça à Sociedade e do Inferno trazem uma abordagem contida, porém profundamente segura, a este material. O mais impressionante é como eles utilizam o espaço e o silêncio. Este não é um filme barulhento. Há longos trechos praticamente sem diálogos, apenas Eli caminhando por essa paisagem esquelética com uma trilha sonora de Atticus Ross e Johnny Marr, que soa como o vento soprando pelos ossos de uma civilização morta. É melancólico, estranho e belo. A gradação de cores, como mencionado anteriormente, é extraordinária. O mundo parece quase monocromático em alguns momentos. Uma paleta de cinzas, tons de bege e branco que faz com que qualquer explosão de vermelho ou calor pareça quase chocante. Isso espelha a história perfeitamente.
Este é um mundo onde a beleza foi quase extinta e os momentos de calor e conexão parecem preciosos justamente por serem tão raros. Os irmãos Hughes também fazem uma escolha estrutural interessante que só se revela completamente em retrospectiva. Preste atenção, numa segunda visualização, a forma como o filme enquadra a percepção que Eli tem do mundo à sua volta. Existem pistas súbitas, quase invisíveis, sobre como ele experiencia o seu ambiente que recontextualizam toda a história assim que a revelação central do filme acontece. É o tipo de cinema que recompensa a atenção e as revisões. O que, na era dos blockbusters descartáveis, parece verdadeiramente especial. Quando a revelação final acontece, o seu primeiro instinto pode ser questionar a lógica interna do filme. Como é que isto é possível? Faz sentido? E é aqui que o filme o conquista completamente ou o perde, dependendo do que estiver disposto a aceitar. Porque o livro de Eli não está, em última análise, interessado no realismo estrito. Está interessado em algo mais próximo da parábola. É uma história sobre fé. Não necessariamente fé religiosa no sentido estrito, mas fé como conceito. A ideia de que algo orientador e com propósito existe por baixo do caos do mundo. A ideia de que uma pessoa que se dedica a uma causa com absoluto compromisso pode ter um impacto que perdura para além da sua vida. Quando você entende o que Eli tem feito e como tem feito, o filme se transforma. Toda a jornada se torna algo diferente. Torna-se uma história de milagre. Ou pelo menos uma história que questiona se a palavra milagre seria uma forma razoável de descrever certos tipos de comprometimento e resistência humana. Aceitar ou não essa perspectiva determinará se você sairá do cinema comovido ou frustrado. Eu saio comovido todas as vezes. O que o filme finalmente deposita na ilha de Alcatraz, um lugar agora reimaginado como um repositório do conhecimento humano, um farol da cultura na escuridão. É tanto o conteúdo literal do que Eli carregava, quanto algo mais abstrato. A prova de que a fidelidade de uma pessoa pode atravessar 30 anos de apocalipse e entregar algo insubstituível às pessoas que podem usá-lo. Essa é uma ideia genuinamente bela, e o filme a merece. Ao remover os adornos do gênero pós-apocalíptico, o que se encontra no cerne de O Livro de Eli é um filme que debate algumas das questões mais antigas e sérias que os seres humanos já se fizeram. O que dá sentido à vida na ausência da civilização? O que vale a pena proteger quando tudo mais desaparece? A fé é uma fonte de força ou de vulnerabilidade, ou, de alguma forma, ambas. Pode um mesmo texto ser simultaneamente uma ferramenta de libertação e uma ferramenta de controle? O filme aborda essas questões seriamente, sem pretender respondê-las completamente. Carnegie e Eli representam duas visões de mundo totalmente coerentes que, por acaso, estão em conflito direto. Carnegie vê o livro como um mecanismo de poder, um meio de organizar as pessoas em torno de uma narrativa na qual elas acreditarão e pela qual morrerão. Eli vê o livro como algo que pertence a todos, algo a ser preservado e compartilhado, em vez de ser usado como arma. Nenhum dos dois é retratado como ingênuo. Ambos entendem exatamente com o que estão lidando. O filme tem a honestidade intelectual de apresentar a visão de Carnegie sem caricaturar, o que faz com que as questões morais em jogo pareçam genuinamente sérias. Há também um fio condutor fascinante que percorre o filme sobre o que se perde quando a civilização entra em colapso e o que, inesperadamente, é preservado. Música, memória, ritual. As coisas às quais as pessoas se apegam, mesmo quando todas as razões práticas para mantê-las desaparecem. Quando Eli se senta nas ruínas de um prédio e ouve Al Green através de fones de ouvido que parecem um milagre de preservação em si mesmos, é um dos momentos mais silenciosamente comoventes do filme. Isso revela algo sobre o espírito humano que resiste a uma síntese fácil.
Carregamos nossa cultura conosco mesmo quando ela não tem valor monetário, não tem valor de mercado, não tem utilidade para a sobrevivência. Carregamos porque somos parte de... Em nome de uma análise honesta, vamos dedicar um momento às fraquezas genuínas do filme, pois ele tem algumas. O ritmo, apesar de sua intencionalidade, testará a paciência de alguns espectadores. O primeiro ato é lento de uma forma que é proposital e tematicamente apropriada, mas isso não torna mais fácil assisti-lo se você esperava a ação pós-apocalíptica eletrizante a cada 10 minutos. Este não é Mad Max. Se você precisa dessa energia, passará os primeiros 40 minutos se sentindo um pouco enganado. O arco de Solara, embora funcional, parece um tanto secundário em relação ao que o filme realmente aborda. Ela é importante. Sua presença ancora Eli no mundo humano, pelo qual ele tem transitado em isolamento quase monástico. Mas o filme não lhe dá profundidade suficiente para que ela se sinta plenamente realizada como indivíduo, em vez de apenas uma função narrativa. Algumas cenas a mais desenvolvendo sua vida interior teriam fortalecido um filme que já é sólido. Alguns espectadores acharão os temas religiosos do filme muito explícitos ou não o suficiente, dependendo de sua própria relação com a religião. É um filme que leva a experiência espiritual a sério, o que será bem-vindo para alguns e alienante para outros. Isso não é exatamente um defeito, é uma escolha. Mas vale a pena mencionar isso antes de assistir, para que você saiba que tipo de conversa o filme quer ter com você. O livro de Eli foi um sucesso comercial modesto e recebeu críticas majoritariamente positivas em seu lançamento, mas ao longo dos anos se transformou em algo mais significativo. Um filme cult com uma base de fãs silenciosamente apaixonada que retorna a ele repetidamente e descobre novos aspectos a cada vez. Esse é o verdadeiro teste do valor de um filme, não é? Não os números do fim de semana de estreia, não a atenção da temporada de premiações, mas sim se é o tipo de filme ao qual as pessoas retornam. Nos anos desde 2010, o gênero pós-apocalíptico só se tornou mais saturado. Mais séries, mais filmes, mais narrativas distópicas do que nunca. E, no entanto, o livro de Eli não parece datado ou redundante em meio a tantos outros filmes do gênero. Parece operar em um registro completamente diferente. A maioria das histórias pós-apocalípticas trata fundamentalmente da sobrevivência. Esta, porém, aborda algo mais difícil de definir. Propósito, talvez, ou transmissão. A ideia de que o que importa não é apenas sobreviver, mas garantir que algo valioso seja de fato levado adiante. Em uma era de sobrecarga de informações, de memória cultural que se renova constantemente e se esquece quase tão rapidamente, há algo quase radical em um filme que se concentra no ato da preservação física e corpórea. Um homem, um livro, uma direção. Ande até não poder mais, e continue andando. Esse compromisso, essa recusa em deixar que a coisa mais importante se perca, parece mais relevante agora do que em 2010. Talvez seja por isso que o filme continua conquistando novos públicos. Talvez seja por isso que as pessoas que o viram nos cinemas... Então, aqui está a minha opinião sobre o livro de Eli, depois de todos esses anos e todas essas revisões. Não é um filme perfeito, mas é um filme genuinamente ótimo, o tipo de filme que sabe exatamente o que quer dizer e encontra uma maneira específica e impactante de fazê-lo. É ancorado por uma das atuações mais subestimadas de Denzel Washington, elevado por Gary Oldman em seu momento mais intelectualmente ameaçador e envolto em um estilo visual incomparável em seu gênero. Leva seus temas a sério, conquista seu final e deixa uma marca que permanece. E uma peça típica de gênero. Agora vamos falar sobre o homem que está no centro de tudo isso. Denzel Washington como Eli é, sem exagero, uma das performances mais silenciosamente atraentes de sua carreira, o que diz algo para um homem que nos deu filmes como Training Day, Malcolm X e Filadélfia.
O que torna seu trabalho aqui tão especial é o que ele não faz. Ele não se exibe, ele não monólogo sobre o fim do mundo. Ele não representa tristeza ou saudade de nenhuma maneira óbvia. Ele simplesmente é. Eli é um homem que caminha há 30 anos. Pense nisso por um momento. 30 anos de solidão, de sobrevivência, de foco singular. Denzel comunica todo esse cansaço vivido através da maneira como carrega seu corpo, ligeiramente curvado contra o mundo, olhos sempre examinando, mãos sempre prontas. Há nele uma quietude que é quase meditativa, mas quando a violência chega, e neste mundo ela sempre acontece, ele se torna algo completamente diferente. Algo preciso, assustador e quase gracioso. As sequências de ação neste filme são deliberadas e pesadas de uma forma que os filmes de ação raramente se preocupam em ser. A cena mais comentada, a luta de Eli contra um grupo de bandidos, filmada em uma tomada estendida, quase em silhueta, é uma obra-prima de coreografia e contenção. A câmera permanece ampla, não corta freneticamente para esconder nada. Ele apenas observa, quase com relutância, enquanto Eli faz o que precisa para continuar andando. É violento, sim, mas nunca parece glamouroso. Parece um homem que está muito cansado de ter que fazer isso, fazendo mais uma vez. Além da ação, o que realmente ancora o desempenho de Denzel é a maneira como ele lida com a fé de Eli. Este é um personagem profundamente espiritual, um homem que acredita ter sido chamado, guiado, protegido por algo maior do que ele mesmo. Em mãos menores, isso poderia se tornar enfadonho ou sentimental. Denzel também nunca deixa isso acontecer. Ele interpreta a fé como uma certeza silenciosa, em vez de uma proclamação em voz alta, e essa restrição faz com que ela pareça merecida, em vez de imposta. Todo grande protagonista precisa de um grande antagonista, e o livro de Eli oferece um na forma de Carnegie, interpretado pelo incomparável Gary Oldman. Carnegie é o autoproclamado governante de uma cidade pequena e em ruínas. Um homem que construiu o poder a partir dos escombros por meio do controle, da intimidação e de uma compreensão muito clara da psicologia humana. Ele sabe o que as pessoas querem. Ele sabe como dar-lhes apenas o suficiente para mantê-los submissos. Ele é, da maneira mais desconfortável, um tipo de homem reconhecível. Vimos seu tipo ao longo da história. O que torna Carnegie genuinamente assustador e genuinamente interessante é que ele não é simplesmente mal pelo mal. Ele tem uma visão. Ele quer reconstruir a civilização. Ele quer criar algo duradouro. E ele compreende com uma clareza arrepiante que a ferramenta mais poderosa para controlar grandes grupos de pessoas sempre foi um livro. Não qualquer livro, o livro. A Bíblia. A última Bíblia King James sobrevivente, ao que parece, é a que Eli tem levado para o Ocidente durante 30 anos e Carnegie tem procurado por ela porque entende o seu poder como uma arma de controle social. É aqui que o filme se torna genuinamente fascinante do ponto de vista temático, porque se recusa a seguir o caminho mais fácil. Carnegie não está errado sobre o poder do livro. Ele não está delirando. Ele está absolutamente certo ao dizer que o texto religioso tem sido usado ao longo da história humana tanto para libertar como para oprimir, para construir comunidades e para justificar atrocidades. O filme não foge dessa complexidade. Não pede que você descarte a lógica de Carnegie. Pede que você sinta o desconforto do fato de que o mesmo objeto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de quem o possui e do que pretende fazer com ele. Essa não é uma ideia simples, e é notável que um filme de ação de 2010 seja quem a pede. Gary Oldman interpreta Carnegie com uma espécie de intensidade controlada que é inteiramente sua. Ele não está mastigando o cenário. Ele não está fazendo uma voz de vilão. Ele interpreta um homem que pensou profundamente sobre o poder e chegou a uma filosofia na qual acredita genuinamente.
Esses são os tipos mais assustadores de vilões, aqueles que têm razão. Presa entre essas duas forças, a convicção silenciosa de Eli e a ambição faminta de Carnegie, está Solara, interpretada por Mila Kunis. Agora, Solara é uma personagem que funciona em parte como substituta do público. Ela nunca conheceu o mundo antes do Flash. Para ela, este deserto não é uma tragédia, é simplesmente terça-feira. Ela não tem um quadro de referência para o que foi perdido, o que torna sua fome de compreender ainda mais comovente. Mila Kunis é um tanto subestimada neste papel, em parte porque está cercada por dois dos artistas mais magnéticos que trabalham em Hollywood, e em parte porque o arco de Solara é o elemento mais convencional do filme. Ela começa como alguém tentando sobreviver no mundo de Carnegie. Ela termina como alguém que leva adiante o que Eli representa. É uma estrutura clássica de passagem da tocha. Mas Kunis traz um calor genuíno e uma curiosidade fundamentada à personagem que a impede de ser meramente funcional. As cenas entre ela e Denzel são os momentos mais humanos do filme. Duas pessoas de mundos incompreensivelmente diferentes encontrando algo para reconhecer uma na outra. Seu relacionamento com sua mãe Cláudia, interpretada por Jennifer Beals, acrescenta outra camada silenciosa de tragédia à cidade de Carnegie. Cláudia é cega, mantida perto de Carnegie como uma espécie de posse, e a dinâmica entre eles diz muito sobre a mercantilização das pessoas num mundo sem lei. Esses são os tipos de detalhes que elevam o livro de Eli acima de seus contemporâneos de gênero. O filme está interessado nas pessoas, não apenas em cenários. Albert e Alan Hughes. A dupla de diretores por trás de Ameaça à Sociedade e do Inferno trazem uma abordagem contida, porém profundamente segura, a este material. O mais impressionante é como eles utilizam o espaço e o silêncio. Este não é um filme barulhento. Há longos trechos praticamente sem diálogos, apenas Eli caminhando por essa paisagem esquelética com uma trilha sonora de Atticus Ross e Johnny Marr, que soa como o vento soprando pelos ossos de uma civilização morta. É melancólico, estranho e belo. A gradação de cores, como mencionado anteriormente, é extraordinária. O mundo parece quase monocromático em alguns momentos. Uma paleta de cinzas, tons de bege e branco que faz com que qualquer explosão de vermelho ou calor pareça quase chocante. Isso espelha a história perfeitamente. Este é um mundo onde a beleza foi quase extinta e os momentos de calor e conexão parecem preciosos justamente por serem tão raros. Os irmãos Hughes também fazem uma escolha estrutural interessante que só se revela completamente em retrospectiva. Preste atenção, numa segunda visualização, a forma como o filme enquadra a percepção que Eli tem do mundo à sua volta. Existem pistas súbitas, quase invisíveis, sobre como ele experiencia o seu ambiente que recontextualizam toda a história assim que a revelação central do filme acontece. É o tipo de cinema que recompensa a atenção e as revisões. O que, na era dos blockbusters descartáveis, parece verdadeiramente especial. Quando a revelação final acontece, o seu primeiro instinto pode ser questionar a lógica interna do filme. Como é que isto é possível? Faz sentido? E é aqui que o filme o conquista completamente ou o perde, dependendo do que estiver disposto a aceitar. Porque o livro de Eli não está, em última análise, interessado no realismo estrito. Está interessado em algo mais próximo da parábola. É uma história sobre fé. Não necessariamente fé religiosa no sentido estrito, mas fé como conceito. A ideia de que algo orientador e com propósito existe por baixo do caos do mundo. A ideia de que uma pessoa que se dedica a uma causa com absoluto compromisso pode ter um impacto que perdura para além da sua vida. Quando você entende o que Eli tem feito e como tem feito, o filme se transforma. Toda a jornada se torna algo diferente.
Torna-se uma história de milagre, ou pelo menos uma história que questiona se a palavra milagre seria uma forma razoável de descrever certos tipos de comprometimento e resistência humana. Aceitar ou não essa perspectiva determinará se você sairá do cinema comovido ou frustrado. Eu saio comovido todas as vezes. O que o filme finalmente deposita na ilha de Alcatraz, um lugar agora reimaginado como um repositório do conhecimento humano, um farol da cultura na escuridão. É tanto o conteúdo literal do que Eli carregava, quanto algo mais abstrato. A prova de que a fidelidade de uma pessoa pode atravessar 30 anos de apocalipse e entregar algo insubstituível às pessoas que podem usá-lo. Essa é uma ideia genuinamente bela, e o filme a merece. Ao remover os adornos do gênero pós-apocalíptico, o que se encontra no cerne de O Livro de Eli é um filme que debate algumas das questões mais antigas e sérias que os seres humanos já se fizeram. O que dá sentido à vida na ausência da civilização? O que vale a pena proteger quando tudo mais desaparece? A fé é uma fonte de força ou de vulnerabilidade, ou, de alguma forma, ambas. Pode um mesmo texto ser simultaneamente uma ferramenta de libertação e uma ferramenta de controle? O filme aborda essas questões seriamente, sem pretender respondê-las completamente. Carnegie e Eli representam duas visões de mundo totalmente coerentes que, por acaso, estão em conflito direto. Carnegie vê o livro como um mecanismo de poder, um meio de organizar as pessoas em torno de uma narrativa na qual elas acreditarão e pela qual morrerão. Eli vê o livro como algo que pertence a todos, algo a ser preservado e compartilhado, em vez de ser usado como arma. Nenhum dos dois é retratado como ingênuo. Ambos entendem exatamente com o que estão lidando. O filme tem a honestidade intelectual de apresentar a visão de Carnegie sem caricaturar, o que faz com que as questões morais em jogo pareçam genuinamente sérias. Há também um fio condutor fascinante que percorre o filme sobre o que se perde quando a civilização entra em colapso e o que, inesperadamente, é preservado. Música, memória, ritual. As coisas às quais as pessoas se apegam, mesmo quando todas as razões práticas para mantê-las desaparecem. Quando Eli se senta nas ruínas de um prédio e ouve Al Green através de fones de ouvido que parecem um milagre de preservação em si mesmos, é um dos momentos mais silenciosamente comoventes do filme. Isso revela algo sobre o espírito humano que resiste a uma síntese fácil. Carregamos nossa cultura conosco mesmo quando ela não tem valor monetário, não tem valor de mercado, não tem utilidade para a sobrevivência. Carregamos porque somos parte de... Em nome de uma análise honesta, vamos dedicar um momento às fraquezas genuínas do filme, pois ele tem algumas. O ritmo, apesar de sua intencionalidade, testará a paciência de alguns espectadores. O primeiro ato é lento de uma forma que é proposital e tematicamente apropriada, mas isso não torna mais fácil assisti-lo se você esperava a ação pós-apocalíptica eletrizante a cada 10 minutos. Este não é Mad Max. Se você precisa dessa energia, passará os primeiros 40 minutos se sentindo um pouco enganado. O arco de Solara, embora funcional, parece um tanto secundário em relação ao que o filme realmente aborda. Ela é importante. Sua presença ancora Eli no mundo humano, pelo qual ele tem transitado em isolamento quase monástico. Mas o filme não lhe dá profundidade suficiente para que ela se sinta plenamente realizada como indivíduo, em vez de apenas uma função narrativa. Algumas cenas a mais desenvolvendo sua vida interior teriam fortalecido um filme que já é sólido. Alguns espectadores acharão os temas religiosos do filme muito explícitos ou não o suficiente, dependendo de sua própria relação com a religião. É um filme que leva a experiência espiritual a sério, o que será bem-vindo para alguns e alienante para outros. Isso não é exatamente um defeito, é uma escolha. Mas vale a pena mencionar isso antes de assistir, para que você saiba que tipo de conversa o filme quer ter com você.
O livro de Eli foi um sucesso comercial modesto e recebeu críticas majoritariamente positivas em seu lançamento, mas ao longo dos anos se transformou em algo mais significativo. Um filme cult com uma base de fãs silenciosamente apaixonada que retorna a ele repetidamente e descobre novos aspectos a cada vez. Esse é o verdadeiro teste do valor de um filme, não é? Não os números do fim de semana de estreia. Não a atenção da temporada de premiações, mas sim se é o tipo de filme ao qual as pessoas retornam. Nos anos desde 2010, o gênero pós-apocalíptico só se tornou mais saturado. Mais séries, mais filmes, mais narrativas distópicas do que nunca. E, no entanto, o livro de Eli não parece datado ou redundante em meio a tantos outros filmes do gênero. Parece operar em um registro completamente diferente. A maioria das histórias pós-apocalípticas trata fundamentalmente da sobrevivência. Esta, porém, aborda algo mais difícil de definir. Propósito, talvez, ou transmissão. A ideia de que o que importa não é apenas sobreviver, mas garantir que algo valioso seja de fato levado adiante. Em uma era de sobrecarga de informações, de memória cultural que se renova constantemente e se esquece quase tão rapidamente, há algo quase radical em um filme que se concentra no ato da preservação física e corpórea. Um homem, um livro, uma direção. Ande até não poder mais, e continue andando. Esse compromisso, essa recusa em deixar que a coisa mais importante se perca, parece mais relevante agora do que em 2010. Talvez seja por isso que o filme continua conquistando novos públicos. Talvez seja por isso que as pessoas que o viram nos cinemas... Então, aqui está a minha opinião sobre o livro de Eli, depois de todos esses anos e todas essas revisões. Não é um filme perfeito, mas é um filme genuinamente ótimo, o tipo de filme que sabe exatamente o que quer dizer e encontra uma maneira específica e impactante de fazê-lo. É ancorado por uma das atuações mais subestimadas de Denzel Washington, elevado por Gary Oldman em seu momento mais intelectualmente ameaçador e envolto em um estilo visual incomparável em seu gênero. Leva seus temas a sério, conquista seu final e deixa uma marca que permanece. E uma peça típica de gênero. Agora vamos falar sobre o homem que está no centro de tudo isso. Denzel Washington como Eli é, sem exagero, uma das performances mais silenciosamente atraentes de sua carreira, o que diz algo para um homem que nos deu filmes como Training Day, Malcolm X e Filadélfia. O que torna seu trabalho aqui tão especial é o que ele não faz. Ele não se exibe, ele não monólogo sobre o fim do mundo. Ele não representa tristeza ou saudade de nenhuma maneira óbvia. Ele simplesmente é. Eli é um homem que caminha há 30 anos. Pense nisso por um momento. 30 anos de solidão, de sobrevivência, de foco singular. Denzel comunica todo esse cansaço vivido através da maneira como carrega seu corpo, ligeiramente curvado contra o mundo, olhos sempre examinando, mãos sempre prontas. Há nele uma quietude que é quase meditativa, mas quando a violência chega, e neste mundo ela sempre acontece, ele se torna algo completamente diferente. Algo preciso, assustador e quase gracioso. As sequências de ação neste filme são deliberadas e pesadas de uma forma que os filmes de ação raramente se preocupam em ser. A cena mais comentada, a luta de Eli contra um grupo de bandidos, filmada em uma tomada estendida, quase em silhueta, é uma obra-prima de coreografia e contenção. A câmera permanece ampla, não corta freneticamente para esconder nada. Ele apenas observa, quase com relutância, enquanto Eli faz o que precisa para continuar andando. É violento, sim, mas nunca parece glamouroso. Parece um homem que está muito cansado de ter que fazer isso, fazendo mais uma vez. Além da ação, o que realmente ancora o desempenho de Denzel é a maneira como ele lida com a fé de Eli. Este é um personagem profundamente espiritual, um homem que acredita ter sido chamado, guiado, protegido por algo maior do que ele mesmo.
Em mãos menores, isso poderia se tornar enfadonho ou sentimental. Denzel também nunca deixa isso acontecer. Ele interpreta a fé como uma certeza silenciosa, em vez de uma proclamação em voz alta, e essa restrição faz com que ela pareça merecida, em vez de imposta. Todo grande protagonista precisa de um grande antagonista, e o livro de Eli oferece um na forma de Carnegie, interpretado pelo incomparável Gary Oldman. Carnegie é o autoproclamado governante de uma cidade pequena e em ruínas. Um homem que construiu o poder a partir dos escombros por meio do controle, da intimidação e de uma compreensão muito clara da psicologia humana. Ele sabe o que as pessoas querem. Ele sabe como dar-lhes apenas o suficiente para mantê-los submissos. Ele é, da maneira mais desconfortável, um tipo de homem reconhecível. Vimos seu tipo ao longo da história. O que torna Carnegie genuinamente assustador e genuinamente interessante é que ele não é simplesmente mal pelo mal. Ele tem uma visão. Ele quer reconstruir a civilização. Ele quer criar algo duradouro. E ele compreende com uma clareza arrepiante que a ferramenta mais poderosa para controlar grandes grupos de pessoas sempre foi um livro. Não qualquer livro, o livro. A Bíblia. A última Bíblia King James sobrevivente, ao que parece, é a que Eli tem levado para o Ocidente durante 30 anos e Carnegie tem procurado por ela porque entende o seu poder como uma arma de controle social. É aqui que o filme se torna genuinamente fascinante do ponto de vista temático, porque se recusa a seguir o caminho mais fácil. Carnegie não está errado sobre o poder do livro. Ele não está delirando. Ele está absolutamente certo ao dizer que o texto religioso tem sido usado ao longo da história humana tanto para libertar como para oprimir, para construir comunidades e para justificar atrocidades. O filme não foge dessa complexidade. Não pede que você descarte a lógica de Carnegie. Pede que você sinta o desconforto do fato de que o mesmo objeto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de quem o possui e do que pretende fazer com ele. Essa não é uma ideia simples, e é notável que um filme de ação de 2010 seja quem a pede. Gary Oldman interpreta Carnegie com uma espécie de intensidade controlada que é inteiramente sua. Ele não está mastigando o cenário. Ele não está fazendo uma voz de vilão. Ele interpreta um homem que pensou profundamente sobre o poder e chegou a uma filosofia na qual acredita genuinamente. Esses são os tipos mais assustadores de vilões, aqueles que têm razão. Presa entre essas duas forças, a convicção silenciosa de Eli e a ambição faminta de Carnegie, está Solara, interpretada por Mila Kunis. Agora, Solara é uma personagem que funciona em parte como substituta do público. Ela nunca conheceu o mundo antes do Flash. Para ela, este deserto não é uma tragédia, é simplesmente terça-feira. Ela não tem um quadro de referência para o que foi perdido, o que torna sua fome de compreender ainda mais comovente. Mila Kunis é um tanto subestimada neste papel, em parte porque está cercada por dois dos artistas mais magnéticos que trabalham em Hollywood, e em parte porque o arco de Solara é o elemento mais convencional do filme. Ela começa como alguém tentando sobreviver no mundo de Carnegie. Ela termina como alguém que leva adiante o que Eli representa. É uma estrutura clássica de passagem da tocha. Mas Kunis traz um calor genuíno e uma curiosidade fundamentada à personagem que a impede de ser meramente funcional. As cenas entre ela e Denzel são os momentos mais humanos do filme. Duas pessoas de mundos incompreensivelmente diferentes encontrando algo para reconhecer uma na outra. Seu relacionamento com sua mãe Cláudia, interpretada por Jennifer Beals, acrescenta outra camada silenciosa de tragédia à cidade de Carnegie. Cláudia é cega, mantida perto de Carnegie como uma espécie de posse, e a dinâmica entre eles diz muito sobre a mercantilização das pessoas num mundo sem lei.
Esses são os tipos de detalhes que elevam o livro de Eli acima de seus contemporâneos de gênero. O filme está interessado nas pessoas, não apenas em cenários. Albert e Alan Hughes. A dupla de diretores por trás de Ameaça à Sociedade e do Inferno trazem uma abordagem contida, porém profundamente segura, a este material. O mais impressionante é como eles utilizam o espaço e o silêncio. Este não é um filme barulhento. Há longos trechos praticamente sem diálogos, apenas Eli caminhando por essa paisagem esquelética com uma trilha sonora de Atticus Ross e Johnny Marr, que soa como o vento soprando pelos ossos de uma civilização morta. É melancólico, estranho e belo. A gradação de cores, como mencionado anteriormente, é extraordinária. O mundo parece quase monocromático em alguns momentos. Uma paleta de cinzas, tons de bege e branco que faz com que qualquer explosão de vermelho ou calor pareça quase chocante. Isso espelha a história perfeitamente. Este é um mundo onde a beleza foi quase extinta e os momentos de calor e conexão parecem preciosos justamente por serem tão raros. Os irmãos Hughes também fazem uma escolha estrutural interessante que só se revela completamente em retrospectiva. Preste atenção, numa segunda visualização, a forma como o filme enquadra a percepção que Eli tem do mundo à sua volta. Existem pistas súbitas, quase invisíveis, sobre como ele experiencia o seu ambiente que recontextualizam toda a história assim que a revelação central do filme acontece. É o tipo de cinema que recompensa a atenção e as revisões. O que, na era dos blockbusters descartáveis, parece verdadeiramente especial. Quando a revelação final acontece, o seu primeiro instinto pode ser questionar a lógica interna do filme. Como é que isto é possível? Faz sentido? E é aqui que o filme o conquista completamente ou o perde, dependendo do que estiver disposto a aceitar. Porque o livro de Eli não está, em última análise, interessado no realismo estrito. Está interessado em algo mais próximo da parábola. É uma história sobre fé. Não necessariamente fé religiosa no sentido estrito, mas fé como conceito. A ideia de que algo orientador e com propósito existe por baixo do caos do mundo. A ideia de que uma pessoa que se dedica a uma causa com absoluto compromisso pode ter um impacto que perdura para além da sua vida. Quando você entende o que Eli tem feito e como tem feito, o filme se transforma. Toda a jornada se torna algo diferente. Torna-se uma história de milagre. Ou pelo menos uma história que questiona se a palavra milagre seria uma forma razoável de descrever certos tipos de comprometimento e resistência humana. Aceitar ou não essa perspectiva determinará se você sairá do cinema comovido ou frustrado. Eu saio comovido todas as vezes. O que o filme finalmente deposita na ilha de Alcatraz, um lugar agora reimaginado como um repositório do conhecimento humano, um farol da cultura na escuridão. É tanto o conteúdo literal do que Eli carregava, quanto algo mais abstrato. A prova de que a fidelidade de uma pessoa pode atravessar 30 anos de apocalipse e entregar algo insubstituível às pessoas que podem usá-lo. Essa é uma ideia genuinamente bela, e o filme a merece. Ao remover os adornos do gênero pós-apocalíptico, o que se encontra no cerne de O Livro de Eli é um filme que debate algumas das questões mais antigas e sérias que os seres humanos já se fizeram. O que dá sentido à vida na ausência da civilização? O que vale a pena proteger quando tudo mais desaparece? A fé é uma fonte de força ou de vulnerabilidade, ou, de alguma forma, ambas. Pode um mesmo texto ser simultaneamente uma ferramenta de libertação e uma ferramenta de controle? O filme aborda essas questões seriamente, sem pretender respondê-las completamente. Carnegie e Eli representam duas visões de mundo totalmente coerentes que, por acaso, estão em conflito direto. Carnegie vê o livro como um mecanismo de poder, um meio de organizar as pessoas em torno de uma narrativa na qual elas acreditarão e pela qual morrerão.
Eli vê o livro como algo que pertence a todos, algo a ser preservado e compartilhado, em vez de ser usado como arma. Nenhum dos dois é retratado como ingênuo. Ambos entendem exatamente com o que estão lidando. O filme tem a honestidade intelectual de apresentar a visão de Carnegie sem caricaturar, o que faz com que as questões morais em jogo pareçam genuinamente sérias. Há também um fio condutor fascinante que percorre o filme sobre o que se perde quando a civilização entra em colapso e o que, inesperadamente, é preservado: música, memória, ritual. As coisas às quais as pessoas se apegam, mesmo quando todas as razões práticas para mantê-las desaparecem. Quando Eli se senta nas ruínas de um prédio e ouve Al Green através de fones de ouvido que parecem um milagre de preservação em si mesmos, é um dos momentos mais silenciosamente comoventes do filme. Isso revela algo sobre o espírito humano que resiste a uma síntese fácil. Carregamos nossa cultura conosco mesmo quando ela não tem valor monetário, não tem valor de mercado, não tem utilidade para a sobrevivência. Carregamos porque somos parte de... Em nome de uma análise honesta, vamos dedicar um momento às fraquezas genuínas do filme, pois ele tem algumas. O ritmo, apesar de sua intencionalidade, testará a paciência de alguns espectadores. O primeiro ato é lento de uma forma que é proposital e tematicamente apropriada, mas isso não torna mais fácil assisti-lo se você esperava a ação pós-apocalíptica eletrizante a cada 10 minutos. Este não é Mad Max. Se você precisa dessa energia, passará os primeiros 40 minutos se sentindo um pouco enganado. O arco de Solara, embora funcional, parece um tanto secundário em relação ao que o filme realmente aborda. Ela é importante. Sua presença ancora Eli no mundo humano, pelo qual ele tem transitado em isolamento quase monástico. Mas o filme não lhe dá profundidade suficiente para que ela se sinta plenamente realizada como indivíduo, em vez de apenas uma função narrativa. Algumas cenas a mais desenvolvendo sua vida interior teriam fortalecido um filme que já é sólido. Alguns espectadores acharão os temas religiosos do filme muito explícitos ou não o suficiente, dependendo de sua própria relação com a religião. É um filme que leva a experiência espiritual a sério, o que será bem-vindo para alguns e alienante para outros. Isso não é exatamente um defeito, é uma escolha. Mas vale a pena mencionar isso antes de assistir, para que você saiba que tipo de conversa o filme quer ter com você. O livro de Eli foi um sucesso comercial modesto e recebeu críticas majoritariamente positivas em seu lançamento, mas ao longo dos anos se transformou em algo mais significativo. Um filme cult com uma base de fãs silenciosamente apaixonada que retorna a ele repetidamente e descobre novos aspectos a cada vez. Esse é o verdadeiro teste do valor de um filme, não é? Não os números do fim de semana de estreia, não a atenção da temporada de premiações, mas sim se é o tipo de filme ao qual as pessoas retornam. Nos anos desde 2010, o gênero pós-apocalíptico só se tornou mais saturado. Mais séries, mais filmes, mais narrativas distópicas do que nunca. E, no entanto, o livro de Eli não parece datado ou redundante em meio a tantos outros filmes do gênero. Parece operar em um registro completamente diferente. A maioria das histórias pós-apocalípticas trata fundamentalmente da sobrevivência. Esta, porém, aborda algo mais difícil de definir. Propósito, talvez, ou transmissão. A ideia de que o que importa não é apenas sobreviver, mas garantir que algo valioso seja de fato levado adiante. Em uma era de sobrecarga de informações, de memória cultural que se renova constantemente e se esquece quase tão rapidamente, há algo quase radical em um filme que se concentra no ato da preservação física e corpórea. Um homem, um livro, uma direção. Ande até não poder mais, e continue andando. Esse compromisso, essa recusa em deixar que a coisa mais importante se perca, parece mais relevante agora do que em 2010.
Talvez seja por isso que o filme continua conquistando novos públicos. Talvez seja por isso que as pessoas que o viram nos cinemas. Então, aqui está a minha opinião sobre o livro de Eli, depois de todos esses anos e todas essas revisões. Não é um filme perfeito, mas é um filme genuinamente ótimo, o tipo de filme que sabe exatamente o que quer dizer e encontra uma maneira específica e impactante de fazê-lo. É ancorado por uma das atuações mais subestimadas de Denzel Washington, elevado por Gary Oldman em seu momento mais intelectualmente ameaçador e envolto em um estilo visual incomparável em seu gênero. Leva seus temas a sério, conquista seu final e deixa uma marca que permanece. Ele quer criar algo duradouro, e ele compreende com uma clareza arrepiante que a ferramenta mais poderosa para controlar grandes grupos de pessoas sempre foi um livro, não qualquer livro, o livro, a Bíblia. A última Bíblia King James sobrevivente, ao que parece, é a que Eli tem levado para o Ocidente durante 30 anos e Carnegie tem procurado por ela porque entende o seu poder como uma arma de controle social. É aqui que o filme se torna genuinamente fascinante do ponto de vista temático, porque se recusa a seguir o caminho mais fácil. Carnegie não está errado sobre o poder do livro. Ele não está delirando. Ele está absolutamente certo ao dizer que o texto religioso tem sido usado ao longo da história humana tanto para libertar como para oprimir, para construir comunidades e para justificar atrocidades. O filme não foge dessa complexidade. Não pede que você descarte a lógica de Carnegie. Pede que você sinta o desconforto do fato de que o mesmo objeto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de quem o possui e do que pretende fazer com ele. Essa não é uma ideia simples, e é notável que um filme de ação de 2010 seja quem a pede. Gary Oldman interpreta Carnegie com uma espécie de intensidade controlada que é inteiramente sua. Ele não está mastigando o cenário. Ele não está fazendo uma voz de vilão. Ele interpreta um homem que pensou profundamente sobre o poder e chegou a uma filosofia na qual acredita genuinamente. Esses são os tipos mais assustadores de vilões, aqueles que têm razão. Presa entre essas duas forças, a convicção silenciosa de Eli e a ambição faminta de Carnegie, está Solara, interpretada por Mila Kunis. Agora, Solara é uma personagem que funciona em parte como substituta do público. Ela nunca conheceu o mundo antes do Flash. Para ela, este deserto não é uma tragédia, é simplesmente terça-feira. Ela não tem um quadro de referência para o que foi perdido, o que torna sua fome de compreender ainda mais comovente. Mila Kunis é um tanto subestimada neste papel, em parte porque está cercada por dois dos artistas mais magnéticos que trabalham em Hollywood, e em parte porque o arco de Solara é o elemento mais convencional do filme. Ela começa como alguém tentando sobreviver no mundo de Carnegie. Ela termina como alguém que leva adiante o que Eli representa. É uma estrutura clássica de passagem da tocha. Mas Kunis traz um calor genuíno e uma curiosidade fundamentada à personagem que a impede de ser meramente funcional. As cenas entre ela e Denzel são os momentos mais humanos do filme. Duas pessoas de mundos incompreensivelmente diferentes encontrando algo para reconhecer uma na outra. Seu relacionamento com sua mãe Cláudia, interpretada por Jennifer Beals, acrescenta outra camada silenciosa de tragédia à cidade de Carnegie. Cláudia é cega, mantida perto de Carnegie como uma espécie de posse, e a dinâmica entre eles diz muito sobre a mercantilização das pessoas num mundo sem lei. Esses são os tipos de detalhes que elevam o livro de Eli acima de seus contemporâneos de gênero. O filme está interessado nas pessoas, não apenas em cenários. Albert e Alan Hughes. A dupla de diretores por trás de Ameaça à Sociedade e do Inferno trazem uma abordagem contida, porém profundamente segura, a este material. O mais impressionante é como eles utilizam o espaço e o silêncio. Este não é um filme barulhento.
Há longos trechos praticamente sem diálogos, apenas Eli caminhando por essa paisagem esquelética com uma trilha sonora de Atticus Ross e Johnny Marr, que soa como o vento soprando pelos ossos de uma civilização morta. É melancólico, estranho e belo. A gradação de cores, como mencionado anteriormente, é extraordinária. O mundo parece quase monocromático em alguns momentos. Uma paleta de cinzas, tons de bege e branco que faz com que qualquer explosão de vermelho ou calor pareça quase chocante. Isso espelha a história perfeitamente. Este é um mundo onde a beleza foi quase extinta e os momentos de calor e conexão parecem preciosos justamente por serem tão raros. Os irmãos Hughes também fazem uma escolha estrutural interessante que só se revela completamente em retrospectiva. Preste atenção, numa segunda visualização, a forma como o filme enquadra a percepção que Eli tem do mundo à sua volta. Existem pistas súbitas, quase invisíveis, sobre como ele experiencia o seu ambiente que recontextualizam toda a história assim que a revelação central do filme acontece. É o tipo de cinema que recompensa a atenção e as revisões. O que, na era dos blockbusters descartáveis, parece verdadeiramente especial. Quando a revelação final acontece, o seu primeiro instinto pode ser questionar a lógica interna do filme. Como é que isto é possível? Faz sentido? E é aqui que o filme o conquista completamente ou o perde, dependendo do que estiver disposto a aceitar. Porque o livro de Eli não está, em última análise, interessado no realismo estrito. Está interessado em algo mais próximo da parábola. É uma história sobre fé. Não necessariamente fé religiosa no sentido estrito, mas fé como conceito. A ideia de que algo orientador e com propósito existe por baixo do caos do mundo. A ideia de que uma pessoa que se dedica a uma causa com absoluto compromisso pode ter um impacto que perdura para além da sua vida. Quando você entende o que Eli tem feito e como tem feito, o filme se transforma. Toda a jornada se torna algo diferente. Torna-se uma história de milagre. Ou pelo menos uma história que questiona se a palavra milagre seria uma forma razoável de descrever certos tipos de comprometimento e resistência humana. Aceitar ou não essa perspectiva determinará se você sairá do cinema comovido ou frustrado. Eu saio comovido todas as vezes. O que o filme finalmente deposita na ilha de Alcatraz, um lugar agora reimaginado como um repositório do conhecimento humano, um farol da cultura na escuridão. É tanto o conteúdo literal do que Eli carregava, quanto algo mais abstrato. A prova de que a fidelidade de uma pessoa pode atravessar 30 anos de apocalipse e entregar algo insubstituível às pessoas que podem usá-lo. Essa é uma ideia genuinamente bela, e o filme a merece. Ao remover os adornos do gênero pós-apocalíptico, o que se encontra no cerne de O Livro de Eli é um filme que debate algumas das questões mais antigas e sérias que os seres humanos já se fizeram. O que dá sentido à vida na ausência da civilização? O que vale a pena proteger quando tudo mais desaparece? A fé é uma fonte de força ou de vulnerabilidade, ou, de alguma forma, ambas. Pode um mesmo texto ser simultaneamente uma ferramenta de libertação e uma ferramenta de controle? O filme aborda essas questões seriamente, sem pretender respondê-las completamente. Carnegie e Eli representam duas visões de mundo totalmente coerentes que, por acaso, estão em conflito direto. Carnegie vê o livro como um mecanismo de poder, um meio de organizar as pessoas em torno de uma narrativa na qual elas acreditarão e pela qual morrerão. Eli vê o livro como algo que pertence a todos, algo a ser preservado e compartilhado, em vez de ser usado como arma. Nenhum dos dois é retratado como ingênuo. Ambos entendem exatamente com o que estão lidando. O filme tem a honestidade intelectual de apresentar a visão de Carnegie sem caricaturar, o que faz com que as questões morais em jogo pareçam genuinamente sérias.
Há também um fio condutor fascinante que percorre o filme sobre o que se perde quando a civilização entra em colapso e o que, inesperadamente, é preservado: música, memória, ritual. As coisas às quais as pessoas se apegam, mesmo quando todas as razões práticas para mantê-las desaparecem. Quando Ellie se senta nas ruínas de um prédio e ouve Al Green através de fones de ouvido que parecem um milagre de preservação em si mesmos, é um dos momentos mais silenciosamente comoventes do filme. Isso revela algo sobre o espírito humano que resiste a uma síntese fácil. Carregamos nossa cultura conosco mesmo quando ela não tem valor monetário, não tem valor de mercado, não tem utilidade para a sobrevivência. Carregamos porque somos parte de... Em nome de uma análise honesta, vamos dedicar um momento às fraquezas genuínas do filme, pois ele tem algumas. O ritmo, apesar de sua intencionalidade, testará a paciência de alguns espectadores. O primeiro ato é lento de uma forma que é proposital e tematicamente apropriada, mas isso não torna mais fácil assisti-lo se você esperava a ação pós-apocalíptica eletrizante a cada 10 minutos. Este não é Mad Max. Se você precisa dessa energia, passará os primeiros 40 minutos se sentindo um pouco enganado. O arco de Solara, embora funcional, parece um tanto secundário em relação ao que o filme realmente aborda. Ela é importante. Sua presença ancora Ellie no mundo humano pelo qual ele tem transitado em isolamento quase monástico. Mas o filme não lhe dá profundidade suficiente para que ela se sinta plenamente realizada como indivíduo, em vez de apenas uma função narrativa. Algumas cenas a mais desenvolvendo sua vida interior teriam fortalecido um filme que já é sólido. Alguns espectadores acharão os temas religiosos do filme muito explícitos ou não o suficiente, dependendo de sua própria relação com a religião. É um filme que leva a experiência espiritual a sério, o que será bem-vindo para alguns e alienante para outros. Isso não é exatamente um defeito, é uma escolha. Mas vale a pena mencionar isso antes de assistir, para que você saiba que tipo de conversa o filme quer ter com você. O livro de Ellie foi um sucesso comercial modesto e recebeu críticas majoritariamente positivas em seu lançamento, mas ao longo dos anos se transformou em algo mais significativo. Um filme cult com uma base de fãs silenciosamente apaixonada que retorna a ele repetidamente e descobre novos aspectos a cada vez. Esse é o verdadeiro teste do valor de um filme, não é? Não os números do fim de semana de estreia. Não a atenção da temporada de premiações, mas sim se é o tipo de filme ao qual as pessoas retornam. Nos anos desde 2010, o gênero pós-apocalíptico só se tornou mais saturado. Mais séries, mais filmes, mais narrativas distópicas do que nunca. E, no entanto, o livro de Ellie não parece datado ou redundante em meio a tantos outros filmes do gênero. Parece operar em um registro completamente diferente. A maioria das histórias pós-apocalípticas trata fundamentalmente da sobrevivência. Esta, porém, aborda algo mais difícil de definir. Propósito, talvez, ou transmissão. A ideia de que o que importa não é apenas sobreviver, mas garantir que algo valioso seja de fato levado adiante. Em uma era de sobrecarga de informações, de memória cultural que se renova constantemente e se esquece quase tão rapidamente, há algo quase radical em um filme que se concentra no ato da preservação física e corpórea. Um homem, um livro, uma direção. Ande até não poder mais, e continue andando. Esse compromisso, essa recusa em deixar que a coisa mais importante se perca, parece mais relevante agora do que em 2010. Talvez seja por isso que o filme continua conquistando novos públicos. Talvez seja por isso que as pessoas que o viram nos cinemas... Então, aqui está a minha opinião sobre o livro de Ellie, depois de todos esses anos e todas essas revisões. Não é um filme perfeito. Mas é um filme genuinamente ótimo, o tipo de filme que sabe exatamente o que quer dizer e encontra uma maneira específica e impactante de fazê-lo.
É ancorado por uma das atuações mais subestimadas de Denzel Washington, elevado por Gary Oldman em seu momento mais intelectualmente ameaçador e envolto em um estilo visual incomparável em seu gênero. Leva seus temas a sério, conquista seu final e deixa uma marca que permanece.